Tá ali a Aninha, ó, para ajudar vocês. Que bacana, que legal, né, Antonella? Eita, e esse laço aí, hein, Antonella? Muito bem. William, o microfone já está aqui. Amém, glória a Deus, querido. Boa noite. Ixi, não ouvi não, boa noite. Oh, glória a Deus. O povo de Deus tem que ser vivo, amém? Bom nós estarmos aqui reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Acho que a Laura quer pregar no meu lugar. Já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado aí com um sorriso bem pujante, bem alegre. Que bom estar aqui com você. Que bom poder compartilhar da palavra com você, ter comunhão com o Senhor juntamente com você. Obrigado, querido. Que bom, querido. Nós vamos continuar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração com o seguinte título: Levantados por Deus, amparados no Senhor. Amém? Dentro desse tema maravilhoso que o Senhor nos concedeu durante o ano de 2023, em que nós estamos aprendendo a nos levantar, amém, querido? Inclusive, se tem alguém nos visitando essa noite, que ainda não tem, de repente, o nosso folder, existe alguém que gostaria de receber um exemplar um plano de leitura bíblica? Não? Se existe alguém, você pode pedir para o diácono, que ele vai levar para você um folder. Mas dentro desse tema que nós temos sido desafiados pelo Senhor, levanta-te e resplandece, o que eu tenho visto? Muitas vezes nós temos sido desafiados a sair da nossa posição de estática, da nossa posição de enrolação, né, digamos assim, de procrastinação, de inércia. Mas o fato também, querida, é que nós servimos a um Deus que é especialista em nos socorrer. A um Deus que também se levanta e que principalmente levanta a mim e a você nos momentos em que nós caímos. Porque é fato, querido, que nós sofremos quedas. É ou não? Isso acontece só comigo. E como é ruim você levar um tombo. Você está ali e de repente você bate o dedinho do pé no canto do sofá. Quem já teve essa experiência? Ou no canto, ou no pé da cama, né? Você passa ali aquele dedinho e você vê ele assim entortando para o lado, né? Aquilo ali dá uma dor, né, Paulão? Lacerante. Mas, muitas vezes, querida, assim, nós nos achamos em posição de derrota. Isso é um fato. Em outras vezes, nós nos achamos em uma posição de prejuízo. Nós sofremos, muitas vezes, pelo simples fato de nós estarmos nesse mundo. E podemos ser vítimas, sim, de situações que não dependem necessariamente de nós, né? De repente você padeceu de uma enfermidade, como a nossa pequena Helena, né? Como a Ana compartilhou com a igreja. De repente você foi vítima de uma situação clássica de injustiça, né? Você pode ter sido ali exposto a uma situação em que você não tinha nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade por aquele fato, e mesmo assim você foi julgado ou até condenado, né, pelas pessoas. Mas, e eu quero falar especificamente sobre isso, porque existem muitas situações, querido, em que as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas nos levam a uma posição de prejuízo, nos levam a uma posição de exposição. Muitas vezes, são as nossas próprias escolhas que fazem com que eu e você venhamos a experimentar consequências ruins.
Para dizer um português bem simples, querido, muitas vezes nós mesmos cometemos besteiras, não é? Nós mesmos cometemos erros, equívocos. E ainda que eles sejam involuntários, mas muitas vezes eles até são voluntários. E de repente nós nos achamos numa posição extremamente fragilizada e triste. E talvez essa seja a sua situação aqui nessa noite. Quantas e quantas vezes eu e você temos lutado, temos muitas vezes enfrentado circunstâncias terríveis desse mundo, situações que muitas vezes se embatem contra nós, contra as nossas casas. E talvez você esteja aqui essa noite desanimado, triste. Talvez você esteja a ponto de entregar as suas últimas forças, o seu último fôlego. Talvez você esteja a ponto de desistir. Mas nessa noite existe uma palavra de consolo para você. Existe uma palavra de ânimo para você. Existe uma palavra onde Deus quer que eu e você nos levantemos, sim, é verdade. Mas antes disso, existe uma palavra que revela que existe um Deus que se levanta por mim e por você. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo número 145, para que nós possamos aqui meditar num trecho da Escritura bastante interessante. Deixa eu colocar aqui um aliado que eu ganhei nos últimos dias, querido. Melhorou demais minha vida. Nossa, olha aqui que benção. Eu fui ao médico, pastora Sandra, né? Falei assim, eu estou em pânico, porque eu não estou enxergando direito, de perto, né? Ele falou, parabéns, você está envelhecendo. Ele falou assim, você lembra uma vez que você veio aqui, ele olhou na ficha lá, tinha 3 anos que eu não ia. A última vez que eu fui ao oculista foi antes da pandemia. Ele falou, e eu anotei aqui que por volta dos 40 anos você usa óculos, né? Você está com 39, então eu acertei mais ou menos a previsão. Mas fato que, glória a Deus pelo Senhor dos óculos. Mas diz assim o Salmo 145, a partir do verso 1. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Amém, querido? Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Só esqueci de avisar, nós estamos aqui na nova versão internacional. Né? Versículo 5. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade, celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Você recebe, querido? O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Verso 14. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados. Repita comigo, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Senhor, essa é a tua palavra. E eis aqui os nossos corações, que eles sejam como uma terra fértil, onde a semente do Senhor é plantada e ela germina, nasce, se desenvolve e floresce. Obrigado a Deus pela tua palavra e pela tua promessa, segundo a qual nós podemos contemplar os seus grandes feitos,
exaltar um Deus de justiça, de amor, de misericórdia, de compaixão. Um Deus que ampara todos os que caem e que levanta todos os que estão prostrados. Por isso, ó Deus, fala mesmo aos nossos corações, toca e transforma as nossas vidas através da presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém, querido? Um fato reside na circunstância de que eu e você precisamos nos levantar. Precisamos estar atentos às situações que nos levam ao comodismo, que nos levam à procrastinação, que nos leva, muitas vezes, a situações passivas, onde nós simplesmente nos conformamos em nos assentarmos aí nas janelas dos nossos carros, dos nossos ônibus e ver a vida passar. Essa é uma situação. A outra situação é onde nós nos achamos em circunstâncias, de socorro, em circunstâncias de perigo, em circunstâncias sobre as quais nós precisamos olhar para trás e entender que existe um Deus, como nós declaramos aqui no Salmo 145. Um Deus cujo reino é eterno e cujo domínio permanece de geração em geração. Um Deus cujas promessas, a elas ele é fiel em toda e qualquer circunstância. Amém, querido? Nós precisamos entender que nós temos a quem clamar, nós temos a quem pedir socorro, nós temos em um lugar onde nós podemos encontrar refrigério para as nossas almas e descanso para as nossas mentes. Esse lugar é o Senhor, amém, querido? E aqui, quando o Salmo retratou essa questão, o Senhor colocou bem forte no meu coração que muitas vezes nós passamos por essas situações de limitação, de estresse, de julgamento, de exposição, né? Hoje eu estava vendo assim, tanto que é comum as pessoas se atacarem, serem atacadas, né, mutuamente, como isso muitas vezes nos fere, como isso nos machuca, como isso nos coloca numa posição de extrema fragilidade. Mas existe alguém que quer e precisa, existe alguém que quer e paga um preço maravilhoso para que eu e você podemos ser levantados e amparados. Eu quero que você vá comigo agora lá para o Evangelho de João, no capítulo 8, para que nós possamos ver aqui um testemunho de uma mulher que talvez vai remeter a situações que ou você esteja atravessando, ou você passou recentemente, ou você pode até enfrentar no futuro. E se isso acontecer com você, é necessário que você esteja armado com a palavra da verdade. Amém? Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim para mim e para você. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Repita comigo, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. E essa redação aqui me remete ao fato que possivelmente aquela mulher estava prostrada, envergonhada e derrotada naquela situação. Mas no verso 4 diz assim, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Diz a Escritura. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou. O que Jesus fez, querido? Ele se levantou
e lhes disse: se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Pois bem, querida, aqui nós temos uma situação onde Jesus estava ali no templo ensinando as pessoas e armaram uma situação aqui para Jesus, né? Porque haviam flagrado uma mulher em situação de adultério e ninguém ali estava interessado em ajudar aquela mulher. Eles estavam interessados em prejudicar Jesus. E por uma razão muito simples. Porque, muito embora a lei de Moisés determinasse de fato que fosse apedrejada, não somente a mulher, mas também o homem. E aqui é interessante porque eles omitiram a figura do homem, né? Sabe-se lá Deus por quê, porque de fato, ao que indica, era uma situação mais voltada a acusar Jesus do que entender o que estava acontecendo com aquela mulher. Não havia empatia, não havia compaixão nenhuma em relação àquela mulher, mas fato é que, primeiro, a figura do transgressor masculino não estava presente. Segundo, a lei romana proibia que os judeus penalizassem com a morte. Essa era uma penalidade que era exclusivamente decretada pelo imperador romano. Então, de fato, eles tensionaram colocar Jesus ali numa sinuca de bico, como a gente diz, né? No nosso dia a dia. Por quê? Porque se ele não acusasse aquela mulher, ele estaria afrontando a lei. Por outro lado, se ele acusasse aquela mulher, ele estaria afrontando a autoridade romana que imperava sobre aquele local, aquele lugar. Então, de duas uma, ou ele ia criar um problema com os judeus, ou ele ia criar um problema com os romanos. Mas a saída que Jesus encontrou foi extraordinária. Porque a partir do momento que Jesus apela, ele muda o foco não da pessoa que estava sendo acusada, mas para os acusadores, ele fez com que seus inimigos fossem literalmente desmantelados ali, né? Existem conjecturas que tentam especular o que Jesus estaria escrevendo ali no chão, né? Durante aquele momento que a Bíblia diz que ele estava ali, provavelmente num campo, uma areia, uma poeira, alguma coisa assim, e ele escrevia alguma coisa com os dedos. E eu tenho uma Bíblia Shed, ela tem um comentário, ela diz assim que algumas especulações de escritos antigos dizem que Jesus estava ali, naquele momento, escrevendo o nome dos pecados daquelas pessoas que acusavam aquela mulher. Então, enquanto eles acusavam aquela mulher, Jesus estava ali, fazendo um relatório daqueles acusadores. E às vezes, queridos, isso acontece comigo e com você. Quantas vezes nós já fomos acusados dos nossos erros e transgressões? Vejam que não há controvérsia a respeito da situação jurídica dessa mulher. Nem mesmo Jesus contestou o fundamento da acusação, que ela havia sido flagrada em adultério. Não há controvérsia em relação a isso. Mas quantas vezes, em relação a nós somos, às vezes, até apedrejados em situações absolutamente controversas. Mas mesmo que sejam situações incontroversas, como é ruim você passar pelo escrutínio público de forma negativa. Como é ruim ser lançado sobre as nossas costas ou sobre a nossa testa sentenças de acusação. É ou não é verdade, querido? São situações terríveis que muitas vezes nós enfrentamos, né? Hoje fala-se muito em cancelar a pessoa, é isso, né? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem sobre cancelamento nas redes sociais. Eu não sou muito
habituado a utilizar redes sociais, mas vez ou outra uma pessoa, ela adota um determinado posicionamento, ela escreve uma besteira, qualquer coisa lá, e como eu vi, ela é cancelada, né? É como se fosse essa situação aqui, né? Como se a pessoa fosse colocada ali no meio daquele plenário virtual, e os outros falavam assim, olha, ele precisa ser apedrejado, porque ele adotou um posicionamento político equivocado, porque ele adotou um posicionamento cristão. Às vezes nós vemos pessoas defendendo a palavra de Deus e sendo apedrejadas literalmente nas redes sociais. Às vezes você adota um posicionamento lá na sua escola, no seu emprego, até mesmo dentro da sua casa. E quantas vezes, em razão disso, nós somos levados a julgamento, as pessoas são instigadas a nos apedrejar de forma física, inclusive, ou de forma virtual, através dos dislikes, né? É assim que fala? Like e dislike, né? Assim, segue ou não segue, né? A pessoa vai lá e ela perde milhares de seguidores, né? Por conta daquilo que ela registrou. Mas o fato é que existia aqui essa situação dessa mulher. E Jesus, com muita sabedoria, se levanta naquele momento e fala assim, olha, você que não tem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E o que aconteceu naquele momento, querido, foi que um silêncio sepulcral, lacrador, tomou conta daquele ambiente. Porque apesar de todo o moralismo que justificava aquela reunião, ou da situação que se pretendia lançar sobre Jesus, ninguém teve a coragem de acusar aquela mulher. Isso me leva a acreditar que realmente Jesus estava ali registrando naquele chão, ainda que de forma precária. Olha, você é um mentiroso, você é um assassino, você é um adúltero, você é um pecador. De tal forma que nenhum daquelas pessoas, ninguém, absolutamente ninguém, estava tão isento de culpa a ponto de poder culpar aquela mulher. Porque é isso que a palavra nos ensina, que todos nós somos indesculpáveis perante o Senhor. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós precisamos do perdão e da graça de Deus, querido. Amém? Então isso é algo que me deixa assim, extremamente apaixonado por Jesus. Porque vez ou outra nós podemos estar no lugar ou na posição dessa mulher. Não necessariamente numa posição de adultério, mas vítimas de nossos erros, ou principalmente de nossas próprias atitudes que nos levam a julgamento. Tanto que Jesus perguntou para ela, onde estão os seus acusadores? Ela falou assim, ninguém, Senhor. Mas Jesus dá um alerta para aquela mulher. Fala assim lá no versículo 11, né? Olha, nem eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que nos faz, querido, cair? O que nos faz nos acharmos em uma posição de derrota e de prostração? É justamente o nosso pecado. O que é o pecado? O pecado é transgredir. Eu transgrido a lei de Deus, eu transgrido mandamentos do Senhor, eu transgrido, às vezes, até mesmo leis seculares, leis humanas, e isso me coloca numa posição de julgamento. Mas existe um fundamento legal, jurídico, que permite que a minha e a sua condenação, ela seja anulada. Eu convido você e também algumas partes da sua Bíblia à frente, lá na carta de 1 João, para que nós possamos aqui rever alguns conceitos simples, mas que são extremamente poderosos. O mesmo autor do Evangelho de João escreve assim, em 1 João capítulo 2, a partir do verso 1. Meus filhinhos, olha que mensagem aconchegante, né, querido? Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não, o quê? Pequem.
O mesmo autor que escreveu a história daquela mulher ali, alguns anos antes. Mas ele diz assim: se porém alguém pecar, nós temos o quê? Um intercessor junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. E qual que é a característica desse Cristo? Verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Por essa verdade absoluta que não pode ser derrogada, querido. Esse decreto não pode ser revogado. Ele independe de governos humanos, seculares, ele independe de ordenamentos jurídicos. Ele é um fato que foi consumado há mais de 2000 anos atrás e não pode ser desfeito. Amém? E João fala assim: olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas você pode ver aí depois dos versículos anteriores, que nós precisamos admitir que o pecado é uma possibilidade. Ele não pode ser uma necessidade, mas ele pode ser uma possibilidade decorrente da nossa limitação humana e carnal. Mas o fato é que esse Jesus Cristo, ele se colocou numa posição de propiciação, ou seja, de oferta, de pagamento pelos nossos pecados. Mas não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Isso inclui aquela acusação que foi formulada contra aquela mulher. Isso inclui as acusações que são feitas e formuladas contra mim e contra você. Se você estiver na versão revista e atualizada, no lugar da palavra intercessor vai estar escrito advogado. Tem alguém aí que está escrito assim? Na sua palavra, várias pessoas. A versão revista e atualizada, a palavra utilizada é advogado. E se eu não me engano, o pastor Carlos pode me corrigir, no original do texto, que é em grego, a palavra utilizada é paráclitos, que significa intercessor. E na versão revista atualizada fala assim: olha, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado, querido, ela tem a sua origem grega na palavra paráclitos, mas ela também tem a sua origem no latim, advocatus. A palavra advocatus significa aquele que foi chamado para estar junto. Então, quando você vê um advogado trabalhando, ele está necessariamente ao lado de uma pessoa, intercedendo, e a palavra intercessor significa isso, aquele que argumenta diante da autoridade em favor de uma pessoa que está sendo acusada. E eu sou advogado por formação, querido, e eu fico assim extremamente constrangido e incentivado por ter um referencial, que não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse advogado tem uma característica: ele é justo. Amém, querido? Então a palavra advogado, ela significa aquele que está, que foi levantado para estar junto. E foi justamente isso, e essa passagem ela nos ajuda a compreender aquela circunstância daquela mulher adúltera. Ela não tinha nome, a Bíblia não nos revela qual era o nome daquela mulher, mas a Bíblia nos remete ao fato de que aquela mulher foi levada perante Jesus, na expectativa em que Jesus se levantasse como um acusador. Porém, Jesus se levanta como um advogado. Amém? E quantas vezes, querido, nós somos doutrinados, ou nós fomos doutrinados a entender que nós podemos ser levados a Deus numa condição em que Ele esteja na posição de acusador. Mas Deus, o Senhor, enviou o seu Filho para que Ele assumisse uma posição de advogado. E esse Jesus, Ele pode estar junto a você
e junto a mim, em toda e qualquer situação onde nós formos julgados pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Veja que nem mesmo Jesus, querido, contrariou a acusação que foi lançada contra aquela mulher. Mas qual a expressão que ele usa lá no verso 11? Nem eu a condeno. E eu pergunto para você, Jesus tinha essa prerrogativa de condenar aquela mulher? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Sim, ele tinha a condição, porque Jesus era o único naquele lugar, naquele pretório, naquela plenária, que poderia efetivamente lançar uma pedra contra aquela mulher. Mas por que ele não o fez? Quem sabe? A resposta está aí no versículo 2. Pelo simples fato que já naquela época, Jesus tinha a plena consciência que ele estava levando sobre si os pecados daquela mulher. Quando Jesus não a condena, ele não está simplesmente deixando de aplicar a lei. Ele está assumindo a culpa daquela mulher adulta. O que isso diz no seu coração, querido? Sabe o que isso diz para mim? Que Jesus teria todas as atribuições e todo o direito de se levantar e de me acusar. E eu, mesmo sendo advogado, não teria argumentos suficientes para demovê-lo disso. Mas o fato é que ao invés dele se levantar como um acusador perante mim, perante você, ou perante os nossos inimigos, ele se levanta como um paracletos, como um advogado. Então eu quero dizer que, de repente, nas situações que você enfrenta ou tem enfrentado na sua vida, você aparentemente acha que você está sozinho. Mas se você olhar para o seu lado e clamar a Deus, Ele vai constituir para você um advogado justo e fiel. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Esse Deus é maravilhoso. Amém, amém. Talvez você que está aí nos ouvindo aí pelas redes sociais, aí da sua casa, do seu trabalho, de qualquer lugar que esteja, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração também. Porque nós temos um Deus que nos levanta. O que aqueles homens fizeram com aquela mulher? Forçaram com que ela se levantasse. E Jesus também se levantou, ele se colocou ao lado daquela mulher. Ele disse assim: onde estão os seus acusadores? Ninguém está aqui, Senhor. Todos foram embora. Eu desejo isso para você, meu irmão, minha irmã, que está passando talvez por um momento de luta e dificuldade. Você olha à sua volta e você só vê inimigos. Você só vê acusadores. Você só enxerga detratores. Pessoas que tentam julgar você. Muitas vezes, até com razão. Tá, querido? Jesus, em hora nenhuma, como eu disse, contraditou a acusação que estava sendo lançada contra aquela mulher. Mas Jesus usou do seu direito de não condená-la, pelo simples fato que ele já havia tomado sobre si os pecados daquela mulher. Mas ele dá um alerta para aquela mulher, e para mim e para você: olha, já que ninguém te acusa, já que ninguém te condena, vai e abandone a sua vida de pecado. Querida, a melhor forma de você estar protegido é estar debaixo do propósito de Deus. Porque quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, nós também estamos automaticamente protegidos. Se nós formos expostos ao escrutínio do julgamento público, dos açoites, do apedrejamento, dos cancelamentos, da crítica, da repreensão, que nós possamos tomar sobre nós, sim, as consequências dos nossos erros, mas que nós jamais possamos esquecer que existe um Deus que se levanta e se coloca ao nosso lado,
através de Cristo Jesus. E nele as nossas acusações, as nossas condenações, elas podem ser totalmente destruídas e esquecidas. E o que nos restará, querido? Nos levantar, sim, e abandonar a nossa vida de erro e de pecado. Nos versículos 15 a 17, aí do mesmo capítulo 2, de 1 João, João resume a origem de todas as nossas possibilidades de quedas e transgressões. Ele diz assim, olha, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o que tem no mundo? Tudo, né? E ele exemplifica aqui em 3 vertentes. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Toma posse dessa palavra no seu coração, querido. Porque as condenações, as sentenças, as cadeias, os grilhões, as situações lançadas e levantadas contra nós, os dias ruins, as noites escuras, elas passam. Amém? Mas a Bíblia nos garante que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é gratuito que o Senhor Jesus foi elevado a essa condição. Pelo fato dele ter se entregue naquela cruz por mim e por você, o nome dele foi exaltado acima de todo e qualquer nome. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é capaz de aliviar o seu coração, querido? Essa palavra, essa mensagem é capaz de trazer paz e conforto na sua mente, no seu coração, que talvez esteja aí tão incomodado por situações que você tem enfrentado? Imagine-se e se coloque na posição daquela mulher. Momentos críticos, intervalo de poucos minutos, separou uma mulher morta e apedrejada de uma mulher levantada e restaurada. Poucos segundos, poucos minutos, querido, podem separar situações que nos levam da morte para a vida. Na última segunda-feira, pastora Sandra, eu vivenciei 2 situações extremamente antagônicas entre si. O dia estava normal, naquela segunda-feira, mas 2 ligações, ou 2 mensagens fizeram a diferença. Uma delas noticiava o falecimento do irmão do meu sogro, que estava internado no hospital, e veio a falecer. E logo na sequência, o meu irmão havia me avisado, olha, estamos indo para o hospital porque a Luísa, que é a minha sobrinha, vai nascer, Como de fato ela nasceu na segunda-feira, e trouxe muita alegria para nós, mãe? E naquela fração ali, naqueles poucos minutos, eu sentado lá no meu escritório, eu fiquei meditando assim, falei assim, Senhor, como que o seu governo ele é absoluto, porque a mesma situação, assim, envolvendo ali extremos opostos. Porque ali no período da tarde, eu tive a oportunidade de visitar a Luísa e orar por ela no hospital. E poucos minutos depois eu estava num velório, pregando e tentando trazer uma palavra de consolo para aquela família que estava ali, abatida e consternada, pelo falecimento daquele tio, eu chamava ele de tio, e que havia falecido exatamente no mesmo dia que nasceu, com exatos 83 anos de idade. E eu fiquei pensando assim, como que esse intervalo de 83 anos separou 2 histórias. A história de um homem que nasceu, viveu e desenvolveu sua família e tão repentinamente nos deixou, como de uma vida recém-nascida que estava ali com poucas horas de vida nos colos dos pais, alegres e totalmente exultantes por aquele momento, em contraste com uma família enlutada.
Agora, o fato é que nós podemos e estamos sujeitos a essas situações. Mas entre todas elas, nós podemos sempre experimentar a ação de um advogado que não perde nenhuma causa. Amém? Porque além de ser um excelente profissional, querido, especialista em desarticular as acusações do inferno, ele não somente fez isso, como ele tomou sobre si todos os pecados do mundo. E é exatamente essa característica que faz e que permite com que eu e você possamos estar respirando aqui nessa noite. Com que eu e você possamos entender que nós erramos, pecamos, podemos cair, tropeçar, mesmo que seja batendo o dedinho do pé na quina do sofá. Mas entender que nós servimos e conhecemos um Deus que nos levanta. E eu gostaria que vocês colocassem de pé nessa noite, para que nós possamos ter aqui um momento de ministração, né, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Porque o fato, querido, é que todos nós, como eu disse, somos indesculpáveis perante o Senhor. Se todos nós formos comparados aqui pela nossa ficha corrida, não necessariamente a policial, mas a espiritual, a única diferença possível é o tamanho delas. Algumas mais extensas, outras mais enxutas. Mas ninguém aqui, querido, tem certidão negativa. Ou você tem? Alguém aí tem certidão espiritual negativa? Eu não tenho, querido. Mas o fato é que eu tenho um advogado. E ele está disponível aqui para todos nós nessa noite. Através da ação desse homem, que mudou o mundo, a minha vida e a sua vida pode ser totalmente transformada. Apóstolo Paulo, a escrever para os Coríntios, diz assim no capítulo 5, a partir do verso 16, ouça, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Antes, ainda que tenhamos antes considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Por isso, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por quê? Verso 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém, querido? Essa palavra é tremenda. E ela é para mim e para você. Talvez você olhe para o alto e você esteja visualizando uma espada apontada contra a sua cabeça. Mude o seu ângulo de visão. Olhe para o alto e enxergue salvação. Eu gostaria que, se fosse possível, nesses minutos que nós temos aqui ainda, convidar você para que você viesse à frente. Você que
nesses dias tem se sentido cansado, sobrecarregado. Talvez tenham sido lançadas acusações contra a sua vida. Você esteja a ponto de desistir. Ou não, talvez você esteja desmotivado, desanimado, descrente, desacreditado dessa vida. Existe um advogado que quer se colocar ao seu lado. Jesus Cristo justo. E eu gostaria de convidar você que tem essa necessidade. Talvez você precise ir embora, não tem problema. Você está liberado, mas nesses minutos finais que nós temos, eu gostaria de desafiar você a vir à frente, você que tem essa necessidade no seu coração, para que nós possamos te tocar através das nossas mãos, mas principalmente que você possa tocar no Senhor através do Espírito Santo. As suas condenações são canceladas e anuladas a partir do momento em que nós nos submetemos ao Deus Todo-Poderoso. Então, enquanto o Ministério Carta Escrita nos dirige, nos conduz numa canção, você que tem essa necessidade, nós gostaria de convidar você a vir à frente para que os pastores pudessem pôr as mãos sobre você e você pudesse receber do mesmo acolhimento que aquela mulher recebeu naquele dia, uma acusação terrível, um espírito de morte lançada contra aquela mulher. Mas do momento em que o Senhor te levantar, que você possa se levantar em vida, em restauração, e que em nome de Jesus as nossas vidas sejam transformadas pelo Senhor. Como terra seca, meu coração está, minha fé